Tempo Real. Estamos com Elivaldo Barbosa aqui no estúdio. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo acompanhando de perto toda a repercussão em torno dessa questão que envolve o governo federal, os protestos em torno da nomeação do presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o apoio que vem também das ruas com os simpatizantes do ex-presidente, mas a polêmica instalada, Elivaldo. Pois é, e hoje o clima na Assembleia esquentou em razão dessa crise nacional. Foi um confronto muito forte, muito acirrado entre oposição e governo na Assembleia Legislativa. E na Câmara foi uma manhã de confirmações de filiações partidárias. Vamos acompanhar em tempo real. Na Câmara Municipal de Teresina, novidade no PRB, com a filiação do vereador Tiago Vasconcelos. É o novo reforço do partido para as eleições municipais na capital. O PRB recebe o vereador Tiago Vasconcelos com o coração aberto, é mais uma força que se une ao PRB e com certeza absoluta para ter bom êxito. Aí você vê pela fala do pastor, vereador Pastor Levino, que estamos sendo muito bem tratados. Então esse carinho, essa atenção também conta muito. Enquanto isso, na Assembleia Legislativa, o clima esquentou entre deputados do governo e da oposição. O motivo? Os últimos acontecimentos da crise política nacional. Eu fiquei perplexo, surpreso e assim, sem entender o palavreado do ex-presidente Lula perante a nação. Mas o PSB está se posicionando de uma forma muito segura. Dizer que não aceita o Lula assumir nenhum ministério. Um presidente que fala com a presidenta, mulher, mãe e avó, fala os piores palavrão no telefone, conspira contra o judiciário. A presidenta da República homizia ele dentro do Palácio do Planalto para ele não ser preso pelo Sérgio Moro. Isso é a maior vergonha. É uma vergonha a presidenta, é uma vergonha o ex-presidente, é uma vergonha essa oposição. Para Robert Rios, o Congresso Nacional não tem legitimidade para aprovar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Congresso está emporcalhado. Um Congresso podre igual a esse não pode fazer impeachment de ninguém. A Dilma tem que sair pelas próprias pernas, tem que ter eleição geral, o povo brasileiro tem que fazer uma nova eleição para deputado, para senador, para vereador, para prefeito, para presidente, para todo mundo, porque está toda a classe política comprometida nessa infâmia. O clima esquentou para valer quando o deputado Robert Rios voltou ao plenário com bonecos da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. A petista Flora Isabel reagiu. Nós não podemos aceitar que dentro do parlamento a gente possa presenciar manifestações como essa, porque vai dar direito a mim e a outros parlamentares amanhã estar aqui com Aécio Neves vestido de presidiário, porque ele já foi muitas vezes citado nas delações. Vai dar direito ao Fernando Henrique estar aqui vestido de presidiário, governadores, ex-governadores, deputados, políticos do Piauí. Nós preservamos a democracia. Então, polêmica Elivaldo Barbosa com as provocações que são típicas. Exatamente, a tendência desse clima acirrado, Joelson, ele se reproduzir onde existe política, onde existe a política mais vivamente registrada, digamos assim. E os parlamentos são casas onde esse debate ocorre de forma muito mais acirrada, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário Merlong Solano, secretário que é do Partido dos Trabalhadores, e fala com a gente a respeito dessa situação política que o Brasil está enfrentando. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que você está avaliando esse momento? Como é que você avalia a reação dos deputados da oposição em relação a esse episódio envolvendo o presidente Lula? Pois é, em todas as democracias do mundo, Joelson, é uma prerrogativa do mandatário compor sua equipe. Nas prefeituras, o prefeito escolhe seus secretários, nos governos, os governadores, nas repúblicas, os presidentes, as presidentes convocam seus ministros, em todas as democracias do mundo. Por que, então, esse desespero da oposição em torno do chamamento do presidente Dilma para ser ministro? A minha explicação é a seguinte, Joelson. Há uma tentativa de golpe em andamento. Um golpe? De derrubar a presidente Dilma. E essa tentativa de golpe no sentido de resgatar o poder, aqueles que governaram o Brasil durante décadas, antes de 2003, querem voltar ao poder.
não suportam a perspectiva de ir para 2018 e perder uma nova eleição. Eles não têm um nome para apresentar à nação, não têm propostas alternativas melhores que as que as que o nosso governo apresenta, do que o PT e seus aliados apresentam. E, diante deste quadro, querem implantar um clima do quanto pior, melhor, para ver se daí sai alguma coisa mais favorável a eles. Essa tentativa de golpe tem 3 etapas. Prender o presidente Lula rapidamente, derrubar o presidente Dilma e, se possível, caçar o registro do Partido dos Trabalhadores. Acabar com o Partido dos Trabalhadores. Assim eles atingem de imediato a volta ao poder e no médio prazo inviabilizam alternativas. Mas até aqui o que se viu não foram investigações, provas reunidas, a justiça atuando, as instituições atuando democraticamente. Há certos nichos, felizmente, são a minoria, dentro do Poder Judiciário, com o juiz Moro à frente, engajados com o golpe. O juiz Moro engajado com o golpe? Com o golpe, sem dúvida. O que ele fez naquele dia, ao levar o Lula debaixo de vara, como se diz, coercitivamente, para prestar depoimento, foi uma preparação para o dia 13. Aquilo tudo foi para criar um espetáculo, no sentido de criar um clima de empolgação política daqueles que estão se deixando levar por uma enorme campanha da grande mídia, para fazer do dia 13 manifestações mais representativas. Porque no ano passado aconteceram algumas manifestações grandes, depois elas diminuíram de porte, e aí eles tomaram providência para fazer um dia 13 mais encorpado, a ida do Lula, que nunca se recusou a prestar depoimento. A força, não para uma dependência da Polícia Federal comum, mas para um lugar de amplo acesso público como um aeroporto, fazia parte de toda uma operação orquestrada no sentido de criar um acirramento de ânimo para incentivar o dia 13. E agora essa divulgação tentativa... dos áudios. E agora, a divulgação dos áudios, porque assim... E agora a divulgação dos áudios. O presidente Dilma falou, inclusive, agora, a gente tem aqui a fala da presidente Dilma durante a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, onde ela fala a respeito não só da divulgação dos áudios, como também da suposta antecipação com a entrega de um documento à imprensa da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver o que disse a presidente durante o discurso de posse em Brasília. Olha, ficou evidente que a presidente também está usando o termo golpe para definir essas investigações que estão acontecendo. Agora, secretário Merlong Solano, a divulgação dos áudios não significa que a justiça está compartilhando informações que os governados, segundo o próprio juiz Sérgio Moro, precisam saber sobre seus governantes? Joelson, as investigações têm que ser feitas. E elas estão acontecendo. Pela primeira vez na história do Brasil, os casos não estão sendo empurrados para debaixo do tapete. Tem gente que já foi ministro preso, tem empresários de grande porte presos. Isso no passado não acontecia. Tudo ia parar debaixo do tapete. No governo anterior nosso, a Polícia Federal fez cerca de 48 operações especiais. Agora já foi mais de 2.000 operações, com homens, recursos técnicos para fazer, investigando a tudo e a todos. Por que o desespero do juiz Moro? Porque um juiz de primeira instância desobedecer à Constituição do país e mandar fazer um grampo e divulgar a presidente da República numa conversa legítima com um auxiliar que ela estava chamando para ser, com uma pessoa que ela estava chamando para ser ministro. Mas não havia ali uma tentativa de evitar que ele, uma manobra do governo na tentativa de evitar que Lula fosse investigado em primeira instância? O desespero do Moro é porque ele queria prender o Lula. Quando o Lula vai se tornar ministro, saiu da alçada dele. Se o Lula vai ser preso ou não algum dia, passa a ser, enquanto ele for ministro, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que já provou que tem independência para julgar qualquer um. Zé Disseu foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele defende então, a legalidade desse grampo. Como é que o partido avalia isso? Não tem legalidade nenhuma. A presidente da República só pode ser julgada por atos do Supremo Tribunal Federal. Só pode ser investigada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele mandou grampear a presidente, mandou grampear o Lula, mandou divulgar. Por quê? Porque sentiu que a presa estava saindo das suas mãos. Lula estava saindo da mão do Moro. Segundo, por que a oposição está tão desesperada? Porque com Lula no governo, o governo ganha em capacidade de articulação. No Congresso e junto aos movimentos populares.
Agora, ganha com isso. A dificuldade de o articulação... segundo objetivo do golpe, Joelson, fica mais distante. Secretário. Porque bastam 172 votos na Câmara dos Deputados para Dilma não ser cassada. A dificuldade de articulação do governo ela não é de hoje. Por que só agora, neste momento, Lula foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil? Esse é um questionamento que você faz. O clima se acirrou, Não foi para se livrar das investigações em da prisão. absoluto, porque o Supremo Tribunal Federal já mostrou que julga, que investiga qualquer um. Nós estamos precisando do nosso melhor time. A partida, nós estamos num momento adverso. O país numa crise econômica que tem como matriz principal a instabilidade política, os agentes econômicos adiando suas decisões de investimento, a presidente tem ainda quase 3 anos de mandato, precisa reconstruir uma estabilidade política que dê condições dos investimentos voltarem a acontecer. Por que não chamar o seu melhor jogador para botar no campo? Lula. Que melhor articulador do nosso campo do que Luiz Inácio Lula da Silva? A rejeição da presidente não é um complicador do governo, do PT, as manifestações, ou seja, o povo na rua não complica essa situação, não acirra essa instabilidade? Olha, não é o povo todo que está na rua, não. O ano passado aconteceram manifestações maiores do que essa do dia 13, do Vem Pra Rua, do movimento Lava Jato, viu? Aconteceram manifestações maiores. A maior que teve agora foi em São Paulo, a Folha estima em cerca de 450 mil pessoas. A cidade de São Paulo, a grande São Paulo tem 20 milhões de pessoas, não é? Nas outras cidades foram todas muito menores do que isso. É preciso a gente ver quem é que está na rua. Tem gente flertando com a extrema-direita. Eu lembro que em São Paulo, o Aécio e o Alckmin foram tentar entrar na manifestação, foram rechaçados. Foram rechaçados, e agora também. Uma ex-petista que saiu para se filiar no outro partido, tentou entrar, a Marta Suplicy, teve que se esconder dentro da Fiesp. Ontem, do mesmo jeito, tentaram entrar lá, do partido de oposição, no meio do pessoal que estava na frente do Planalto, foram rechaçados. Jornalistas da Globo tendo que trabalhar sem crachá de identificação, nas manifestações. Então, o pessoal querendo voltar para o poder a qualquer preço, está acordando o dragão do nazifascismo. O fascismo não morreu. A extrema-direita sempre esteve presente na história desse país. E houve um tempo, viu, Gelson, que os nazistas eram tinham sobretudo atributos físicos. Eram fortes, violentos. Esse atributo continua. Mas hoje tem nazista que estuda, que passa em concurso, inclusive, para ser juiz. De modo que a gente tem que tomar cuidado. Então, que o José Sérgio Moro é nazista? A gente tem que tomar cuidado, para não fazer uma democracia que ainda é tão jovem, porque ao longo do século XX vários golpes foram dados na democracia brasileira. Nós retornamos ao regime democrático a partir da eleição do Collor em 89, portanto são poucas, 20 e poucos anos de democracia. 27 anos. E agora que as instituições estão se consolidando, para de repente, em função do voluntarismo de um agente, como o juiz Moro, que se coloca a serviço da grande mídia que eu estou falando aqui, a Globo, a revista Veja, os grandes jornais, que também, coincidentemente, em 1964, estavam todos unidos diante das mesmas bandeiras, que levaram a ditadura militar e que depois levaram esses grupos empresariais a serem gigantescos como são. Com a divulgação de uma conversa também do governador Wellington Dias, o senhor confirma que o governador vai representar contra o juiz? Sim, a presidente Dilma já decidiu, o governador também. Há ilegalidade nos dois atos. Embora o conteúdo da conversa, assim como da presidente Dilma, o do Wellington menos ainda. Vamos então ver. O que é que tem lá na Vamos ver então qual foi o conteúdo dessa conversa entre o Wellington Dias e o ex-presidente Lula. Vamos lá. Eu vou lhe dizer, outras pessoas devem estar lhe dizendo. Lembra daquela nossa conversa no aeroporto de Brasília? Eu e o Jorge Viana. O Brasil precisa, nesse instante, de você aqui. Sei o que você está fazendo, de vir, de voltar e tal. Mas eu sei que é uma operação que não é fácil para você. Há, do que eu sei, disposição dela. Eu acho que vale a pena, viu, presidente? Mas deixa eu te falar, eu vou ter uma conversa com ela, porque não é fácil. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sei. Eu jamais direi para o governo para me proteger. Não, eu sei, mas não é para isso. É pela. Isso que você está fazendo é uma coisa excepcional, é fantástico que você está fazendo. Acho que dá resultado.
se caminhar nas duas direções que você está fazendo, usando aquelas medidas que a gente está tratando da economia. Eu estou aqui para falar com ela sobre isso. Tem 8 partidos, 21 governadores que dão sustentação às mudanças que ela precisa fazer para valer na economia. Não tem jeito, ela tem que ampliar um pouco o endividamento para poder ter dinheiro para fazer esse país. Eu acho. A coisa mais simples que ela tem que fazer não depende de Congresso, nem de nada isso aqui. É liberar financiamento para os governadores, para os prefeitos, e fazer o presidente liberar logo o dinheiro para as obras do tal do PIO, do pacto. Ela tem que ampliar a meta do superávit em pelo menos 2 pontos na conta de alguns. Nós temos um dos menores endividamentos do mundo, apesar de ele ter crescido artificialmente nesse período. Vamos passar de 61 para 63, sei lá, uma merreca de endividamento. Você está vendo em Brasília? Estou em Brasília, tá certo? Mas olha, pense nisso, pense que é importante, presidente. Tá, então, Eli Lopes, o governador, inclusive, lançou uma nota a respeito dessa questão. Foi, o governador Wellington Dias divulgou uma nota falando sobre essa gravação. Ele disse que recebeu com surpresa o vazamento desse diálogo dele com o ex-presidente Lula e que diz que a fala dele mostra exclusivamente uma preocupação com o povo do Piauí e o desenvolvimento do Brasil, além da necessidade da retomada do crescimento econômico. Ele diz que não há nada de ilegal nessa conversa, que a grande ilegalidade, segundo a opinião do governador Wellington Dias, é justamente o grampeamento da ligação, e ele confessa que já está avaliando com os advogados uma representação contra o juiz no CNJ, uma ação na Procuradoria-Geral da República por abuso de poder. Segundo o governador, a atitude do juiz feriu o Código de Ética e ultrapassou a sua competência como magistrado, é o que diz a nota divulgada hoje. Se a gente olha, Joelson, o teor da conversa é até favorável ao Wellington e ao Lula. Mostra o quê? Um governador preocupado com a situação do país, com a situação do seu estado, tentando convencer o Lula a aceitar ir para o governo federal para colocar toda a sua experiência à disposição da presidente para ajudar a se enfrentar o momento. E o Lula resistindo, dizendo, olha, é difícil, não é fácil, eu não vou para o governo só para me proteger, tem que ir para fazer alterações. Por isso é que eu estou, inclusive, otimista. Das grandes crises saem as grandes decisões. Lula vai ajudar a Dilma, assim, mas só para terminar o comentário, mas tem que focar na legalidade da coisa. Um juiz não pode fazer, o juiz está encarregado de decidir sobre a liberdade das pessoas. Como é que ele se envolve emocionalmente a tal ponto de descumprir a legalidade num processo que está sob sua presidência? Agora, quem é que vai poder confiar nas decisões que esse homem toma diante de um processo dele se ele não cumpre a própria Constituição Federal na hora de mandar grampear as pessoas e divulgar? Como uma resposta. Na hora que o cara soube que a presidente tinha convidado o Lula, imediatamente mandou divulgar os grampos. Quer dizer, esse não é um ato jurídico, Eli, é um ato político de um juiz que não tem mais a menor condição de continuar presidindo esse inquérito da Lava Jato. Esse inquérito é importante. Tem que pegar alguém sério, alguém isento e botar para presidir esse inquérito. Para que, de fato, quem tem a culpa responda na forma da lei. Então, você acha que muito do que foi apresentado em relação a esses crimes praticados pelo próprio Partido dos Trabalhadores foram feitos durante uma investigação que o senhor considera séria ou importante? Não, uma investigação importante. O que está acontecendo no nosso governo em relação ao combate à corrupção é importante. Nós criamos o portal da transparência que divulga todos os atos. Transformamos a Controladoria Geral da União, que era uma simples corregedoria, dando a ela status de ministério para investigar todos os convênios. Demos condições de trabalho à Polícia Federal. O Ministério Público trabalhando com absoluta autonomia. Isso não acontecia antes, Joelson. Tudo ia para debaixo do tapete. E eu quero dizer para você ainda mais o seguinte, para quem está nos ouvindo. O presidente, inclusive, cobrou gratidão do Procurador-Geral da República. Então, olha, nós colocamos ele como procurador, coisa mais ou menos isso. E agora, é assim que ele nos paga? Isso não é errado? Não, porque é preciso ter isenção em relação a todos os casos. Por que certos casos que chegam lá, que envolvem uma ou outra pessoa do PT, estão sendo tocados com celeridade? E outros casos ficam a passo de tartaruga. Por quê? Para fazer voltar ao tempo passado em que investigação que atingia poderoso não prosperava, Joelson, não prosperava. Ia para debaixo do tapete. Parte da tentativa de derrubar Dilma é porque ela é honesta e está permitindo as investigações, querem voltar ao tempo em que tudo ia para debaixo do tapete. Eu queria agradecer ao senhor secretário Merlong Solano, que participou aqui do Só queria convidar todo mundo para amanhã, em defesa da democracia, a partir das 15 horas, na Praça Pedro II. Ok, então terá um ato aí em favor da democracia do Partido dos Trabalhadores. Ok.
Muito obrigado, Merlong Solano, secretário de Governo, pela participação aqui no Jornal do Piauí. É isso, Livaldo? É isso, Joelson. A qualquer momento, mais informações sobre essa complicada situação em que vive o país.